Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Ok, não é? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Conexão Online, informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Quarta-feira, 27 de setembro de 2017. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Vamos aos nossos destaques e eu começo dizendo: Correios mais do que nunca deflagram greve a partir de hoje. Várias agências estarão paralisadas na capital. Paulo Albuquerque. Pois é, Bittar, Correios entra em greve, professores do município deixam a greve, esse é um dos destaques também do nosso programa de hoje. Um outro destaque importante, Aécio Neves perde, pelo menos temporariamente, mais uma vez o seu mandato, e inclusive com determinação para ficar em casa durante a noite. É justamente essa a principal discussão que ocorre no Congresso desde ontem. Liminares determinam um bloqueio de 308 milhões de agentes públicos e empresas envolvidas num prejuízo ao IGPREV. Daqui a pouco a gente aprofunda este assunto também. E na entrevista de hoje nós vamos falar com o administrador Rogério Ramos, que é conselheiro federal da administração e vem, entre outras coisas, conversar conosco sobre questões ligadas ao Conselho Nacional da Administração. Nilson Bittar. Pois é, a defesa do Aécio, os advogados já garantiram que vão... aliás, eles estavam analisando ainda ontem à noite se vão entrar com recurso ou não, mas com certeza, Paulo Albuquerque, eles vão, né, recorrer desta decisão do afastamento, que nada mais justo. E eu achei uma fala inteligentíssima, coerente do Fux ontem, né, quando ele diz assim: nós vamos fazer, Aécio, por você aquilo que você não teve a coragem e a decência de fazer, ou de fazê-lo, que é pedir o seu afastamento, né? Ele tinha que ter feito isso, né? A exemplo de tantos outros que estão aí. Porque veja só, quando o Ciro coloca no seu quadro, Ciro Atômico, de que foi montada uma verdadeira quadrilha, e aí o PMDB fazia essa crítica ao PT, mas aí cai no mesmo pecado, né? Cai no mesmo erro. Quer dizer, que moral vai ter para chamar alguém de bandido? É complicado. Luiz Armando, a gente vai estar discorrendo sobre esses assuntos aí do mundo da política, porque não dá pra gente falar, não dá pra gente conviver no dia a dia sem tocarmos no que está acontecendo em Brasília, no que está acontecendo no estado do Tocantins, obviamente, né? Ontem nós recebemos aqui o presidente do Sintético, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e aí a greve termina hoje, como o Paulo já disse. Quem saiu vencido ou vencedor nessa queda de braço aí, Luiz Armando? E qual o seu outro destaque? Tá, primeiramente, só fazer um comentário a respeito dessa colocação do Aécio Neves aí. Na verdade, o Supremo ele extrapolou um pouco as ações dele. Também teve isso. O Aécio é o seguinte: o Aécio realmente está enrolado até fio de cabelo. Fio de cabelo, né? Mas veja bem, o que o Supremo fez foi prender o Aécio Neves na casa dele sem sentença penal. Ou seja, o que acontece? O Aécio não vai poder sair de casa, né? Ele tá só. A única questão que ele tá livre da tornozeleira, mas ele está preso. Veja bem, preso na casa, não pode sair. Veja bem, sem autorização do Senado, a Constituição é muito clara quanto a isso, não é? Então é o seguinte: nesse afago ao clamor popular, o Supremo prendeu sem julgar, sem julgamento, o Aécio Neves na sua residência. Ou seja, é uma coisa completamente inconstitucional. Veja bem, primeiro que um senador, para ser preso, ele tem que ser preso em flagrante delito, ou então com a autorização do Senado, do Congresso. Não aconteceu nada disso. O Supremo simplesmente colocou com uma espécie de prisão residencial do Aécio sem condenação. Isso é um absurdo. Veja bem, imagina se acontecesse, se isso se prolifera com todos os senadores com o Congresso Nacional, com os deputados. É um negócio muito complicado. Ou seja, então essa decisão vai cair, com certeza. Isso que eu ia perguntar. O advogado tem uma facilidade na... O cidadão, o senador, não pode ser preso nem processado sem a autorização do Senado Federal. Ou seja, então, o que o Supremo fez foi o quê? Enclausurar o Aécio, ele não pode sair de casa, não é? Veja bem, isso é uma prisão domiciliar sem tornozeleira. Isso não pode. Uma coisa é a gente querer isso, sim, outra é o cumprimento da lei, né? Não dá para levar dessa forma. Claro. Aliás, essa Lava Jato está aparecendo cada coisa contra o Estado Democrático de Direito que é um absurdo. Isso é um absurdo. E o que mais preocupa é porque a Suprema Corte, né? Sim. Da onde a gente espera vir a luz
Não precisa nem ser estudante de direito, para saber que o senador só pode ser preso, a não ser que o Supremo diga que o cara ficar confinado na casa sem poder sair não é uma prisão domiciliar. Aí não tem jeito, né? O que me preocupa também é essa questão da delação. Quer dizer, o cara fala alguma coisa e fala, não, o Luiz fez isso, aí a justiça já cata. Exato. Quer dizer, tem que realmente fazer uma revisão. Eu acho que esse poderio também todo dos senhores de togas é perigoso, né? Agora, está voltando para a greve dos servidores, eu acredito, na minha avaliação, o prefeito saiu perdendo nesse embate. Eu acho que, independentemente da motivação que os servidores, que os professores tiveram para poder suspender, eles não terminaram, suspenderam a greve. Da motivação pode ter sido medo de acontecer alguma coisa, os companheiros mortos lá na grande fome, ou não viram a quantidade de movimento como. Mas, independente disso, essa paralisação está passando, essa suspensão está passando para a sociedade que o intolerante é o prefeito. Ou seja, eles não receberam nenhuma proposta oficial do prefeito. Só o prefeito usou a mídia para falar sobre as propostas que ele daria à categoria. Não recebeu as lideranças dos servidores. Ainda assim, os servidores resolveram suspender a greve. Ou seja, agora, se a massa não cumprir o que ele prometeu pela imprensa, a intolerância vai ser dele. E aí, os professores, para voltar com tudo, com o apoio da população, Ibitaí, sem ano eleitoral, não vai ser fácil, viu? O que mais incomodou os grevistas, e a gente conseguiu isso exatamente ontem do Zé Roque, é a falta de vontade de dialogar, né? Embora o sindicato seja muito forte em dizer que já não acredita mais em palavras, é preciso que haja mais testemunhas em qualquer coisa que o prefeito diga ou se propõe a fazer. De qualquer maneira, ontem ficou bem claro que o não diálogo é exatamente a pedra no caminho de todos para a solução do problema. Concordo com o Luiz Armando quando diz que é uma demonstração de grandeza, é uma demonstração de que pronto, se o problema era justamente nós vamos resolver, né? Os professores recuando nesse momento em suspender a greve dão uma demonstração de abertura, de momento possível para resolver o problema. Sai por cima, claro. O prefeito, claro, vai dizer, olha, eu estava certo, a lei estava do meu lado, né? Mas eu acho que, e aí a fala do Luiz Armando fica forte, politicamente para ele não vai ser bom qualquer tipo de argumento que ele use nesse momento para dizer, olha, eu estava certo, os professores tiveram que votar com o rabo entre as pernas. Eu acho que isso vai ser muito ruim. Bom, nós estamos recebendo aqui o conselheiro federal da administração, Rogério Ramos, um assunto interessante. A gente volta em alguns minutinhos, né, já para batermos um papo com o conselheiro Rogério Ramos. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Aí você pega o boleto. Muito bem, nós já estamos de volta, foi rapidíssimo, né? VaptVupt, para conversarmos com o Rogério Ramos, como eu havia prometido, que é conselheiro federal da administração. O Conselho Regional da Administração do Tocantins CRA, autarquia federal criada pela Lei 4.769/65 e regulamentada pelo decreto número 61.934/67, com alterações sancionadas pela Lei 7.321, tem por finalidade fiscalizar a prestação de serviço nas áreas de administração e o exercício da profissão de administrador. Rogério, nós temos muitas dúvidas
hoje, mas nós gostaríamos de começar sabendo que você discorresse sobre a nova regulamentação, né, do Conselho. Seja bem-vindo ao Conecto.online, ao programa Conexão. Muito obrigado pela visita, Rogério. Obrigado. Eu tive o prazer de presidir o Conselho de Administração, Conselho Regional de Administração, porque como funciona? Hoje nós temos um Conselho Federal e 27 conselhos regionais no campo da administração. E no Tocantins eu presidi por 2 mandatos o Conselho Regional de Administração. Tivemos a oportunidade de construir a sede, de dar toda a dimensão física que o Conselho precisava, porque ele foi criado recentemente em 2008. E em 2015 nós assumimos a condição de conselheiro federal eleito pelo Tocantins. Cada estado tem um representante e nessa vertente nós chegamos lá até pela experiência da gente na área política e de legislação também. Eu assumi uma coordenação de ação parlamentar, né? Que seria uma função de podermos dar uma nova dimensão na legislação do Conselho e na atuação dele. Porque hoje na Câmara e no Senado, a profissão é muito bombardeada diariamente, até por outras profissões ou por projetos milaborantes que venham dar uma situação que seja negativa para a gente. Então nós fizemos contratamos uma empresa, a Parlamento Assessoria, para ela monitorar todos os projetos que fossem do nosso interesse, tanto a favor a gente quanto contra. E fomos atrás do deputado Gaguinho, que é administrador também aqui do meu estado, até pelo relacionamento que a gente tem, e ele implantou a Frente Parlamentar pela Administração. E hoje nós temos 300 parlamentares na Frente Parlamentar e criamos uma nova dimensão. Com isso, nós discutimos um projeto de lei dentro do Conselho, com a participação dos conselhos regionais, e também chamamos outro administrador tocantinense, e por que só os tocantinenses a gente escalou para isso? Porque é a pessoa que você tem que ter contato, é a pessoa que eu preciso ter contato com as pessoas, eu preciso ligar para ela atender e a coisa fluir. Política é isso, né? E ainda mais num projeto como esse na Câmara e no Senado. E no Senado, através do senador Donizete Nogueira, aqui do Estado, que também é administrador registrado no nosso Conselho, nós demos entrada num projeto de lei que chama 439 de 2015. E esse projeto tramita hoje, já está numa comissão, já que o relator é o Romero Jucá, e nele dá uma nova roupagem aos profissionais da administração. O que nós queremos fazer? Hoje nós deixamos de dar a característica do Conselho, de uma característica corporativista, de podermos atuar em cima do administrador, porque o nosso Conselho, não queremos que ele seja apenas do administrador, e sim um conselho de administração. Para tanto, internamente, através de resoluções, hoje nós registramos todos os tecnólogos em gestão que estavam aí sem conselho, né? Mestres e doutores, um engenheiro formado em engenharia, mas que tem mestre em administração, ele pode registrar no nosso conselho, né? Isso... O marketólogo já naturalmente, né? Porque já tinha na nossa lei, que na verdade é o mercadólogo. O mercadólogo. É o mercadólogo que se transformou em marketing, né? A palavra marketing, em que pese... Isso tem muita discussão disso, né? Até para a gente fazer as leis é complicado, porque você usar uma palavra americana, inglês, né? Mas existe toda uma filosofia que a gente não conseguiu achar uma palavra no Brasil para poder dar essa interpretação que seria o marketing, né? Mas sim, não só ela, o turismólogo, comércio exterior, finanças, um rol de profissões e de ações que já se registram com a gente, né? Hoje no Brasil já existe uma determinação, um consenso nacional, tanto da Presidência da República, que só ela pode propor a criação por iniciativa, né, de um conselho. E hoje a ideia é não criar mais conselhos, e sim agregar aqueles conselhos de áreas afins, essas profissões. Como a administração é uma área bem ampla, nós estamos com um leque, um rol de profissões nesse sentido para ser discutido. E esse projeto de lei, muito bem concebido, e o senador Donizete acatou ele na íntegra, isto
o que os conselhos pediram, ele fez no formato que foi pedido. E até agora nós não tivemos nenhuma emenda a ele, né? E nele a gente fala do plano de negócios, por exemplo, uma prerrogativa do administrador de construir isso. Hoje você sabe que dados do Sebrae, do IBGE, em 5 anos 80% das empresas morrem. E você sabe por que elas morrem? Por falta de planejamento. 80% por falta de gestão, por falta de efetiva preparo daquelas pessoas que estão à frente dessas empresas em gerir aquele negócio. Então nós precisamos do quê? Instituir no Brasil o plano de negócios. Por quê? Porque esse plano de negócios, ele dá vida à empresa, ele dá uma condição maior dela sobreviver. Né? O planejamento estratégico é outra peça que nós... a auditoria administrativa, né? Hoje se fala muito em auditoria contábil. O Brasil tem uma filosofia muito ruim, que ele dá mais valor numa prestação de contas do que num plano de trabalho. E na verdade nós precisamos no nascedouro das coisas. Por que a gente pega aí tantas obras grandes, né? São paralisadas, o dinheiro é jogado fora, faz ponte onde não tem rio, faz um sistema de transporte onde não passa ninguém. Agora, então... Você está falando de cuidar da base do início, Rogério. Eu não sei se entrou no estudo de vocês, se há mesmo essa preocupação, é uma dúvida que eu tenho. As escolas de formação. Perfeitamente. As escolas de formação, me parece que estas estão, pelo menos a experiência que eu tenho, assim, desconectadas dessa preocupação do Conselho já. O Conselho tem o ideal de se aproximar das escolas de formação para que os seus estudantes, os futuros administradores, quanto mais cedo se engajarem no processo, melhor. Perfeito. Eu acho que isso é um problema generalizado. Sim, não é só na administração. Da área da administração, né? Mas você tem que resolver o problema, né? Isso, o ensino no Brasil e até as grades curriculares, elas têm que evoluir, né? Hoje nós estamos num mundo digital, então qualquer profissão que o profissional não dominar o mundo digital, não saber dessa importância, né? Ele está afadado a um sucesso, essa profissão não evolui. E assim os conceitos evoluem em todas as profissões e é preciso avançar nisso aí. A própria robotização, né, tem tornado profissões, como dizem nos Estados Unidos, por exemplo, estão se colocando em xeque a profissão do advogado nos Estados Unidos, porque só vão sobreviver aqueles advogados especialistas em determinados... Porque os advogados generalistas estão sendo substituídos pela robotização. Então isso é muito sério, isso é uma discussão que tem que ser feita, inclusive trazida para dentro dos currículos, né, dos currículos dos cursos, de formação dos cursos. É a base de tudo. Eu acho que tem muita gente que fala assim, mas tem muito administrador aí e tal, mas tem muita universidade, faculdade de administração aí também. Então, agora, você pega um profissional que se forma numa FGV, por exemplo, que é preparado para ser um executivo, dificilmente ele fica fora do mercado de trabalho. Então, há coisas e há coisas, né? Então, a gente tem que separar essas situações e tem que investir nisso. Para isso também, nós criamos um programa dentro do Conselho que chama Certificação Profissional. Nós não temos o exame de proficiência como tem a OAB. Não achamos que seria a forma correta de você avaliar um bom profissional. Né, a OAB, ela acaba sendo um vestibular antigo, né? Tem um filtro, é um filtro muito intenso que assim, a forma de medir também talvez não seja a correta. Você não pode medir o profissional apenas pelas provas que são feitas. Isso é questionável. Sim. Se está certo ou errado é outra discussão. Mas o que ocorre que nós criamos um exame de certificação profissional, onde o profissional tem a capacidade de colocar o seu conhecimento teórico e técnico também, porque ele tem lá os acervos de realizações, de projetos, de ações, e a sua experiência também é contada com isso, e você mostra para o mercado um profissional completo, que tem formação teórica, prática, de exercício, de planejamento e tudo. Ô, Rogério, recentemente muitas empresas, nós recebemos essas reclamações não, mas eu acho que nada mais oportuno do que você está vindo neste momento, porque nós tínhamos eu já tinha feito visita ao CRA, justamente para levar essa indagação por parte de muitos empresários, porque algumas atividades econômicas elas foram enquadradas na administração, né, essas atividades mercadológicas. E aí essas empresas elas começaram a receber essas notificações, inclusive de prazo de 30, 60 dias, caso elas não apresentassem a documentação que é extensa, e aí nós pedimos uma relação,
para você ter uma ideia do que pedem, no caso da sua empresa, ela for notificada, você precisa apresentar a ficha de cadastro da pessoa jurídica, né? A cópia do contrato social, naturalmente, cópia do cartão de CNPJ, cópia do cartão de inscrição estadual, cópia do alvará de funcionamento, localização, cópia da comprovação do vínculo profissional responsável com a empresa, né? E aí algumas taxas, enfim. Na verdade, é para dizer que essa empresa tem que ter um técnico que assine por ela. Responsável técnico. Um responsável técnico, né? Como é que o Conselho Federal, isso partiu justamente dessa... Isso até faz parte da legislação. Sim. De muito tempo atrás. Na verdade, não era uma prática. Os conselhos focavam na questão meramente do profissional estar sendo acompanhado pelo conselho. E, na verdade, essa retórica tem mudado, até porque, como eu disse para você, as empresas precisam do acompanhamento. E aí, principalmente essas empresas procuram o conselho para estarem aptas e regulares, por exemplo, quando participam de uma licitação. E isso é muito importante, porque lá, hoje, você pode constituir o seu acervo técnico. E hoje, existe a grande parte das licitações complexas, principalmente na área de marketing, de comunicação, ela é uma licitação técnica e preço. Justamente. E como que você justifica a sua técnica? A sua justificativa é você ter uma empresa que tem responsabilidade técnica, que tem um acervo de realizações em eventos, em ações, em campanhas, enfim. Você demonstra ali a sua técnica. E ali é um documento oficial, porque é uma autarquia federal que está ali de forma cartorial reconhecendo o seu trabalho. Então, é a forma de ver as coisas. O profissional e a empresa têm que entender que as coisas hoje estão se especializando. As pessoas não querem contratar uma empresa que corra o risco dele fazer uma licitação, por exemplo, e lá na frente falar assim: poxa, mas que empresa que eu acabei contratando, né? Tá me dando um prejuízo homérico, porque eu estou perdendo tempo, dinheiro e na verdade ele só baixou o preço, veio aqui, mas não dá conta de fazer. Então a gente precisa ter um conceito no Brasil que as coisas não podem ser no jeitinho mais, não podem ser amadoras. Se você quer entrar para uma disputa profissional, primeiro, a gente tem, e nós estamos fazendo, exigindo dos órgãos públicos, das licitações, que elas exijam a contratação de profissionais que sejam certificados, que tenham responsabilidade técnica, que tenham acervo, para que você possa, dessa forma, dar melhor qualidade às contratações, não só no setor público, mas no setor privado também. O administrador em si, ele não está querendo ser empregado. Ele não necessariamente ser contratado para ser empregado da empresa. Ele está querendo ser... E aí eu vou usar uma analogia como, por exemplo, a OAB. O advogado é contratado, ele ganha muitas vezes conforme até mesmo o rendimento da ação. É mais ou menos no mesmo contrato rumo. De êxito. É mais ou menos no mesmo rumo que o administrador pensa. Ele é responsável técnico. Ele não tem vínculo empregatício. Né? Então ele assina, é como se fosse você assinar um projeto. Né? Não tem o engenheiro que assina um projeto, a responsabilidade técnica, chama RT, né? Sim. RT é a responsabilidade técnica. Assim como o farmacêutico assina nas farmácias e tal. No caso do farmacêutico ainda há uma relação de contrato. Então na administração há também a taxa de êxito, é isso? Isso, existe a taxa de responsabilidade técnica, é o RT, né? Por algumas atividades já estabelecidas em lei. Nós ampliamos isso na nossa nova lei. Mas de taxa de êxito, por exemplo, não, aí é uma relação entre... É uma relação empresa... Mas o administrador está aberto a isso na sua concepção hoje. Ele está pensando dessa forma. Ele precisa, que nem eu te falei, o profissional precisa estar preparado para ser o melhor. Pode ser que um responsável técnico possa ser procurado por vários. Por quê? Sim. Porque ele é o cara que resolve, é o cara que tem relacionamento, é o cara que sabe fazer um bom projeto, que o material que ele produz vende, né? O material que ele produz é importante para a empresa. Então é esse o caminho, né? O administrador é o homem que faz o projeto, o homem ou mulher que faz o projeto. Sem dúvida nenhuma. É uma das funções. Não só o projeto, como o monitoramento. Ele faz auditoria administrativa. Né? Ele avalia a empresa, ele avalia a condição. Né? Agora, obviamente que a produção, ele está dentro da produção, ele está dentro da administração de materiais. Hoje, por exemplo, o administrador tem tomado alguns campos que reconheceram que só o administrador pode resolver aquela situação. Por exemplo, no passado era muito comum, diretor do hospital tal, um médico. Eu te pergunto, qual na grade curricular você tem pelo menos uma matéria de introdução à administração? Não tem nada. Nenhuma. Então, como que ele é um cara que não está preparado para administrar? E hoje, a figura do administrador hospitalar
é mais do que difundida. Muitas categorias estabelecem feudos. E eu vou citar um aqui, mesmo correndo o risco de ser achincalhado pelos colegas. Mas, por exemplo, na universidade, muitas vezes, o administrador do curso tem que necessariamente ser um professor. E aí é basicamente o mesmo argumento. E a gente já viu, eu vi exemplos muito claros de gente que não tem tino. Pode até pegar no tranco, entendeu? Mas não tem preparação, não tem conteúdos teóricos para ser um gestor. Né? E isso, de certa forma, essa coisa do corporativismo, eu percebo, muitas vezes acaba atrapalhando o processo, atrapalhando o sucesso. Né? E a minha intenção é justamente saber se o administrador também tem essa concepção de que não adianta ser só corporativo. É importante que se pense no conjunto. Tanto é que, como eu falei aqui no início, o nosso conselho, numa nova filosofia, deixou de ser o conselho de administradores para ser um conselho da administração. Nós queremos discutir a ciência, e a ciência ela é ampla, né? Tanto é que está lá os mercadólogos, né? O pessoal de marketing próximo e atuando junto do conselho e com relação conosco. Por quê? Porque é uma questão da administração também como um todo, né? Ele está envolvido dentro do contexto geral da sincronia das coisas. Agora, quando você fala da importância da gestão, eu vou te dar só um exemplo comum. Uma vez eu estava, há pouco tempo atrás, assistindo a televisão e eles falando da Petrobras. Aí chegaram num cálculo lá, a Procuradoria, num processo que fizeram contra um determinado, algumas pessoas que lesaram naquele momento, porque ela foi bombardeada de todos os lados, né? Mas aquele retrato ali, pegaram um momento. Naquele momento, naquela atividade que eles fizeram, de corrupção, chegaram a um montante, avaliaram de 7 bilhões de reais de dinheiro que foi diretamente para a corrupção. Diretamente. Bolso do vagabundo. E fizeram uma outra avaliação mais completa e identificaram que 51 bilhões foram gastos em má gestão para produzir aqueles 7 bilhões. Então, compraram empresas erradas, fizeram investimentos errados, mal planejados e tudo. Então, hoje você pega um noticiário e às vezes nem o clima, o tempo, né, consegue ter espaço para falar do tempo, porque fala só da corrupção. Só na corrupção. E a má gestão consegue ser 7 vezes maior que a corrupção, e nós não estamos vendo isso ser discutido no país. Nós precisamos discutir a má gestão. O rombo é muito maior que ela traz. E ela, inclusive, uma má gestão, favorece a corrupção. Correto. Então, o contexto e a ideia que tem que se discutir é muito maior. Rogério, você não acha que assim, essa expansão do raio de atuação dos profissionais de administração, de certo modo, ela não entra, por exemplo, no campo do economista? Olha, na medida que você... Nós estamos preparando profissionais e colocando à disposição do mercado, e estamos abrindo o nosso conselho para que a gente possa ser útil à sociedade neste contexto. Assim deveria fazer o próprio Conselho de Economia, né? E fortalecer. Porque o administrador, por exemplo, ele não tem como entrar na função do advogado, certo? Ou seja, são... né? Assim, fica chato assim, discutir assim, uma questão assim, que parece até ser concorrência, mas é uma questão de realidade. Hoje, se você observar, abre-se permanentemente escolas de administração e agora de gestão, porque criou a figura do tecnólogo em gestão em várias áreas, gestão ambiental, gestão de saúde, gestão disso, gestão daquilo, né? Gestão hospitalar. Gestão hospitalar. Então, hoje é um leque, o MEC criou um leque de possibilidades grandes, e que é muito interessante. Sim. Porque em vez de você ficar hoje para o nosso jovem que está ávido pelo trabalho, ele precisa ser profissional, ele precisa trabalhar. 4, 5 anos não é brincadeira, e pagando uma mensalidade alta. Então você também fica. Sim, mas aí eu vou te dizer, economista, eu até não queria falar não, mas vou te falar. Quantas escolas de economia não estão fechando por aí, e quantas escolas de administração estão abrindo por aí? Então, o que você acha isso? É o mercado. Aí é o mercado. É o mercado e a profissão. A profissão, o economista se especializou muito e talvez não evoluiu, né? Como a administração quer evoluir. Talvez se nós ficássemos apenas sendo um conselho de administradores, nós não pegaremos a evolução e não estaremos na evolução que nós estamos hoje. Discutimos tempo. Eu só queria fazer isso, aproveitando esse gancho aí, o mercado pode ter do conselho de administração
de administração agora, né? Ele pode ter alguma garantia, por exemplo, de que os filiados, de certa forma, vão dar resposta para ele, mercado que contratou o administrador? Por exemplo, a OAB, de certa forma, tem um modelo filtro, de fiscalização os seus profissionais. Vocês pensaram nisso também ou não? Ou vai deixar... Como eu te disse, a certificação né? é um contexto nesse sentido. Então lá o conselho avalia o profissional em vários aspectos, não em aspectos, o que ele sabe de teoria, não. Sim. Eu vou dar uma prova de X para ele e eu vou dizer que ele é um profissional bom ou ruim. Os resultados. Então, os resultados. Então nós vamos certificá-lo e ele vai estar preparado. E isso vai ser um portfólio dele. Agora, isso depende muito do profissional. Por exemplo, você falou de economia. Você sabe que o Delfim Neto não é economista? Sabia. Pois é, ele é contador. Então, na verdade, para você discutir um tema, não há necessidade, você está até formado isso. Por isso nós abrimos para o mestre doutores. Nós temos Mas muitos... a sua fala parece que os economistas são menores que os administradores. Né? Em número, quantitativamente sim, claramente. Claramente são. Quantitativamente sim. Mas são profissionais. Mas veja bem, a gente vive muito bons. A gente vive numa economia rentista, né? País, numa economia rentista, em que os economistas ocupam os postos-chave do país. Me parece que politicamente e com a atuação no Congresso para conseguir na verdade, grande essa parte criação deles... para esses administradores são mais exitosos, né? Porque são profissionais, assim, elas se completam, mas cada um tem sua... especificidade. Imagina se um entrar no âmbito do outro, né? Assim, uma guerra... Não, mas na verdade, na nossa lei, nós temos e fizemos um acordo com a economia muito bacana. Eles estão com uma lei também no Congresso, então nós colocamos, a gente chama de área cinzenta. Nós temos atividades que podem ser atuadas por ele e como para a gente. Não há necessidade de ser exclusivo, você entendeu? Então, muitas ações, mas muitas mesmo, que o economista atua, nós atuamos e vice-versa. Então, não há problema nenhum quanto a isso. E isso é interessante, porque, na verdade, o mercado vai exigir cada profissional, né? E o formato que ele quer. Então, é o mercado que vai dizer. Então, essa discussão até é uma discussão assim... não seria nem os conselhos que estão determinando o que é mais interessante ou não. Rogério, agora a gente percebe que o Conselho Federal ele está numa queda de braço aí, inclusive apresentando uma campanha contra, né, o boleto registrado que vocês falam do Raposão, que vai ficar cada vez mais bilionário. Mas gostaria que você explicasse um pouco mais, né, dessa campanha, o que é isso, né? Que Raposão é esse? Enfim. E até onde isso aí importa para o cidadão comum que está lá para conta. Total. Porque quando o cara que tem a sua atividade inclusa, né, no enquadramento da administração, aí ele recebe também, obviamente, uma lista do que ele precisa fazer. Por exemplo, Paulo Albuquerque, ouvinte, o senhor que tem uma agência, se o senhor não recebeu essa notificação, fique no aguardo que ela vai chegar. Então você vai precisar comprovante de pagamento de taxas, a inscrição. Inscrição de 98, inscrição de 98, 7298, lá de referendo R$74, somente no caso de análise do processo de registro, fora da reunião plenária, comprovante de pagamento da taxa, unidade conforme o capital social, o boleto bancário expedido pelo CRA, e aí mais um acordo que você precisa ter com o técnico, caso você... Ele está falando isso porque ele foi notificado, ele está querendo distribuir. Claro, ele está querendo distribuir. A única coisa que eu tenho... Uma agência cuida do meu blog, não é minha. Rogério, mas então, como é que está essa discussão do Raposão, foi o nome que a gente deu para a campanha, é uma discussão muito interessante. Porque, na verdade, esse é mais um assinte à sociedade e de forma sorrateira e calada. O Banco Central autorizou a FEBRABAN a que agora se registrasse apenas os boletos, fossem boletos registrados. Isto é, o boleto registrado, eles podem cobrar até R$20, de acordo com a cara do cliente. De acordo com a cara? De acordo com a cara do cliente. Olha, o Paulo está mostrando ali, o Albuquerque mostrando ali o panfleto do Raposão, né? De acordo com a cara do cliente. E nesse contexto, até o final do ano, porque boletos até um determinado valor, tem toda uma escala, até o final do ano todos os boletos serão registrados e terão um custo violento. O Conselho
já assumiu logo essa responsabilidade de discutir esse assunto e de ir para cima mesmo, inclusive chamando de raposão, de querer se enriquecer, porque no Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, são emitidos por ano 3,6 bilhões de boletos. Multiplicado por 20, isso vai a 72 bilhões. Eu quero te dizer hoje que está tendo aí o leilão de algumas eletros. Sim. Talvez não chegue a esse valor. Isto é, o Brasil está dando aos bancos, às custas do povo, várias eletros sem licitar. Dando. Com pagamento do boleto. Com pagamento dos boletos. Você fala de uma taxa. O boleto antigamente não era cobrado. E olha que eu vou te falar mais. É uma taxa que o banco e quem vai pagar é o contribuinte. Vai ter que... Alguém vai pagar. Ou é o empresário ou é o contribuinte. Aí provavelmente o contribuinte. Essa situação é tão grave. Por exemplo, por que nos motivou? Nós emitimos no sistema em torno de 10 milhões de boletos. Entendeu? Isto é... Nós quem? O Conselho. O Conselho, né? Aliás, os Conselhos. Os Conselhos, nós fizemos uma reunião, inclusive, com os Conselhos. Hoje nós temos 400 mil registrados, né? Nós emitiríamos 400 mil, porém, alguns parcelam. E tem outra situação mais grave. Eu emiti o boleto para você. Deu 30 dias, você não conseguiu pagar. Você tem que pagar mais 20 para cancelar e mais 20 para emitir outro. E se você parcelar, é mais tantos parcelas cada boleto. Em escala. Então é um negócio muito sério. Isso aí é realmente um roubo à sociedade. Não chegou. Essa é uma determinação do Bacen. Não passou pelo Congresso. Tanto é que nós fizemos um bonecão de 13 metros de altura, botamos lá em Brasília e decidimos não botar na frente do Congresso, porque os parlamentares não tem nada com isso. Isso aí vai botar na frente do Banco Central. Por quê? Porque justamente foi quem autorizou os bancos a fazerem isso. Então, querem apoio o Temer. Querem de alguma forma potencializar os bancos, não sei, e aí é uma história muito mal contada que o povo brasileiro não aguenta mais taxa, não aguenta mais impostos, isso aí é um roubo. Então alternativas estão sendo criadas, todo mundo já está querendo buscar cartão de crédito que tem uma taxa, mas a taxa também não é pequena, e aí buscar outras formas de pagamento, porque o boleto está se tornando inviável, né? Fica parecendo para todos nós consumidores, e às vezes até mesmo que ele facilita a nossa vida, o boleto, né? Porque você recebe pelo e-mail, A Febraban e os bancos estão dizendo o seguinte: olha, nós estamos acabando com as fraudes. Isso é um grande sistema, investimos muito nisso, por isso é que ele é caro e tal, você não vai ter mais problema daquele boleto falso e não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o caso das ONGs que trabalham com filantropia. Aí você tem lá a Casa do Câncer. Aí você quer doar R$20, ele te manda um boleto, que é aquele boleto que não tem. Sim. Que não tem valor. Correto. Você pode colocar o valor que você quiser. Só é o boleto. Aí você coloca R$20 e deposita lá. É descontado. Não chega nada. Porque ficou no banco. Fica tudo no banco. Esse que você entendeu? Pra você ver o tanto que a coisa é séria. Se pagar por boleto, não chega. O valor todo pode ser que não chegue. Pois é, mas o Conselho Regional, o Conselho Federal, ele não tem essa autonomia de tirar o banco. Mas aí fica meio complicado, né? Pro próprio Conselho Regional, por exemplo, fazer essa arrecadação aqui, por exemplo, para evitar... Qual conselho que você fala? Não, porque o conselho... Palmas tem um Conselho Regional. Ah, sim, você está falando só das cobranças dentro dos conselhos. Mas a discussão não chega a conselho. Nós até estamos resolvendo isso. Hoje nós estamos criando um sistema para o cara pagar através de cartão de crédito. Sim. Vai ter uma taxa, mas é uma taxa menor que aquela taxa usual de cartão de crédito mesmo. Né? E ele tem, inclusive, se ele quiser parcelar por ele mesmo, ele pode parcelar. Buscando outras formas. E tem outras formas de depósito e tal. Sim. É mais difícil a conciliação, mas tem como resolver, você entendeu? Do jeito que está aí está mais fácil ainda de mandar o velho cobrador na casa. Deixa eu registrar aqui, o Leonardo Fortes, deve ser assim que pronuncia, não sei, Forte. Parabéns ao Conselho Federal da Administração por passar a discutir temas de interesse nacional e da população em geral, trazendo à luz a questão da gestão profissional, ética e sustentável em benefício da sociedade. Obrigado. Né? Deve ser administradora. Tranquilo. Né?
O economista, né? O Leonardo. Não, se fosse, Olha, se fosse economista, ele aplaudiu o Luiz Armando. Tô querendo casar um O Luiz Armando tá igual aquele menino na época da infância que ele fala assim, bota a mão assim, cospe aqui. Mas quando nós... Cospe aqui, se for homem. Mas quando nós apresentamos 10 nomes de 10 jornalistas, né, aqui para contratação, aí a primeira coisa que o conselho perguntou foi o seguinte: quem é melhor de briga? Aí falaram assim: Luiz Armando, então contrato. Mas eu coloco só o contrato. Tá certo. Ontem ele já quase que saiu aqui digladiando com o presidente do Sintete. Mas Não pode dizer que eles param na greve porque eu falei. Pode dizer isso, né? São fotos, olha, nós paralisamos porque já vimos que tem uma barra pesada ali e tal. Mas no fundo, o importante do programa é justamente fazer com que o convidado, a gente tire o melhor do convidado. Claro. Né? Porque não estamos daqui para jogar confete em cima do Não, mas claro, estamos aqui. Porque o que no fundo, o que a comunidade precisa, e eu acho que isso ficou bem claro, Rogério, é dizer assim, muito bem, onde é que eu me enquadro? Como que a minha vida vai ser beneficiada? Como vai facilitar a minha vida? Porque o cara que está nos assistindo, ele quer saber isso, né? Claro. O comerciante de empresa quer saber, pô, o Rogério foi lá pra quê? Pra dizer Justamente. que, né? Agora essa discussão do administrador com Lá vem um vídeo novo com o economista. Ela não é minha. Não, com certeza. Porque na verdade, ela é natural. Discussão no Claro que país. não, Não só com eles, com os contadores também, porque isso a gente chama a gente chama de área cinzenta, né? Porque são áreas que de atuação. Né? Tudo que é ruim é preto, né? Nuvem negra, né? Buraco negro. É onde chega ali. Ponto negro, é tudo lascado. Porra, bicho, né? Pelo menos agora mudaram um pouquinho cinzenta, mas tá tudo preto. Então, ali é o Ele tá com campo. dó de tinta aqui. Mas só uma partezinha aqui, uma parte é coisa de político. Tranquilo. Aqui era tudo preto, não sei se o nosso telespectador Deu percebeu. O Bitar, ficou clean. quando o Bitar estava sozinho aqui, tudo era preto. Não, ninguém via, né? Ninguém via nada. E reclamaram, legal, uma iluminação, enfim, tá. Sim. Mas maravilha. Aí então, gente, essa discussão precisa ser levada em conta por todos os segmentos da sociedade. O empresariado, né, o terceiro setor, que nós tivemos lá aderindo à campanha o presidente nacional de todas as ONGs, né? E os conselhos que diretamente estão atingidos por isso. Nós temos que lutar e levar isso à baila, levar o conhecimento, inclusive, dos próprios parlamentares, para essa discussão vir para dentro dos parlamentos, dos governos, enfim. A sociedade precisa ser defendida nesse processo, né? Tudo nesse país é de goela abaixo, né? Cria-se uma norma, estabelece e pronto. E aumento de gasolina, aumento de luz, água, e assim é involuntário. Não, o caixa lá não deu, vamos repor com isso aqui. Não é assim, né? Então... E é interessante isso porque, por exemplo, um assunto que afeta todo mundo e o que eu tenho certeza absoluta, 90% das pessoas que nos assistem não estavam nem sabendo. Sem dúvida. Né? Não está nem... É só procurar estudar o que é a nova mudança para instituir o boleto registrado. Ô, Rogério, agora não dá para Luiz Armando, Paulo Albuquerque e Telenautas, não dá para a gente conceber. Vocês sabem qual foi o faturamento dos bancos em 2015? Algum dos senhores sabe responder qual foi o faturamento? Né? Luiz Armando, você que é um cara cartesiano. Não sei. Né? Para você ter uma ideia, os bancos privados. Não, eu vou falar para vocês, mas é um negócio assim. Eu gostaria que alguém pesquisasse até para nos mandar, porque o internauta a gente faz isso, mas é claro, fizemos uma pesquisa profunda e eu já sabia que ia discutir sobre essa questão do boleto. Para você ter uma ideia, Paulo, é um negócio fora do comum. É fora da casinha, não tem lógica. O Luiz Armando é cartesiano. Parece que o último furacão dos Estados Unidos deu um prejuízo de 50 bi, né? Sim, pois 50 bilhões. Cada ano, o povo brasileiro vai pagar 72 bi. Quer dizer, mais do que... para os bancos. Isto é. E a gente fica se gabando de não ter furacão aqui. Né? Se gabando não, na verdade. E quanta notícia deu o furacão dos Estados Unidos? E qual é a notícia que está sendo dada com relação a esse assunto aqui? Agora, só uma colocação aqui, já que nesse mesmo que a Pazão aí, você já viu a quantidade de nomes de pessoas que são publicadas no Jornal Tocantins, por exemplo, toda semana, de pessoas que são notificadas pelo cartório, Sim. Anúncio da Noreg? Na verdade, isso virou já deve ter umas 100 mil pessoas. Pessoas estão sendo colocadas o nome no cartório por dívida de 20, 30 reais. Agora, imagina o percentual que esse cartório tem para a pessoa tirar lá do... Porque hoje, no banco, qualquer coisa que eu fazer, eles olham se você tem um título protestado.
pode ser de 20, de 10, de 30. Primeiro, o cidadão às vezes tem um título de R$30 protestado que ele nem sabia, o cara protesta, aí na tese da publicidade, eles acham que publicidade, eles já colocam nos jornais, né? Assim, um negócio muito louco, ou seja... as formas de cobrança, né? Aí tem um percentual do cartório, o percentual do tribunal, que você paga praticamente o dobro da sua dívida. A tua dívida era A, virou A vezes 10. Não, é muito louco. Né? Sem falar na exposição do nome da pessoa no jornal, isso vai contra o Código do Consumidor. Só o Itaú em 2016 faturou cerca de 21 bilhões. O Itaú, apenas o Itaú faturou em 2016 21 bilhões de reais. Não, Bittar, isso aí se agrava quando você imaginar que a maioria desses bancos são multinacionais. Sim. Esse dinheiro não fica aqui. Com certeza. E aí? Como é que a gente faz? Nós estamos... o Brasil precisa de divisa, nós precisamos trazer dinheiro para cá. O dinheiro precisa circular aqui dentro. Aí agora você cria uma situação como essa, num valor astronômico, e para entidades que vão embora e vão investir esse dinheiro em outro lugar, inclusive. Não no próprio Brasil. Está comprovado que a recessão, a inflação, a crise beneficia diretamente os bancos, né? Sem dúvida. E aqui num período de recessão, o povo passando fome, 13 bilhões de desempregados. Inflação. Os bancos conseguem sobressair-se com um faturamento desse, um lucro na faturamento. Na verdade, o dinheiro, não é bem faturamento, o dinheiro, o que acontece com o dinheiro? Isso aí foi uma das primeiras aulas que eu tive de economia, porque a administração tem economia. Mas aula de economia. De economia. O dinheiro é um só. Ele só anda de lugar. Ele só move. Sim. Então, o dinheiro está aqui com o povo, ele move para o lado do banco. O banco move o dinheiro para o outro lado, o outro. Então, o dinheiro é um só. Ele só move de lugar. Então, nós precisamos saber para onde está indo o dinheiro. Correr atrás, né? Rapaz, eu estou correndo atrás do dinheiro, mas eu não consigo alcançar de jeito nenhum, bicho. Pensa numa corrida desleal. Eu quero mandar tá aqui. Eu tenho que mandar um abraço pro Edmarzinho aí. E aí entra na questão, rapaz. Bom, quem estudou administração estudou essa matéria aí que fala da pirâmide de Maslow. Que das necessidades, né? Que fala justamente da questão da motivação, Paulo Albuquerque. E a motivação primeira é você estar satisfeito com a barriguinha cheia, com as necessidades. Correto, professor? Perfeitamente. Tá vendo? É a pirâmide das necessidades, né? Necessidades básicas, vai subindo até a satisfação plena. Daqui a pouquinho a gente volta, já para fecharmos aí esse bloco, e a conversa tá boa. Muito obrigado a todos os telenautas, você que nos assiste, né? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Rapidinho a gente volta. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Tocantins. É muito interessante, eu já participei de alguns. Nós estamos como tema hoje, né, gestão e desenvolvimento na ótica da administração. E nós tivemos a sorte de conseguir a agenda da Juliana Morrone, que não é administradora, mas que está envolvida nos temas da administração, e é preciso você trazer para a profissão. Por isso que essa ideia corporativista, Luiz Armando, a gente quer combater ela. Atuar como um conselho corporativista não dá certo. Nós precisamos fazer com que uma área ampla como a administração, ela tenha discussão em todos os planos. Então nós estamos trazendo a Juliana, ela já fez um trabalho junto a gente no CFA. Então, nós queremos com isso dar uma dimensão, uma projeção, um olhar nacional e um olhar crítico à questão da gestão e da administração, né? Como eu disse para vocês, o maior problema do país, tanto no setor público, quando eu dei aqueles dados que as empresas morrem por falta de gestão, como no setor privado, que favorece a corrupção, a má gestão, e o dinheiro mal empregado é a mesma coisa do dinheiro roubado, porque os dois vão pro ralo. A gente precisa inserir esse tema na sociedade e fazer com que as pessoas tenham conhecimento da atuação disso. Nosso país precisa entrar num processo de reciclagem. Nós estamos realmente no fundo do poço, né, com os valores éticos, os valores morais,
os conceitos, aquilo tudo que faz nascer uma nação, o nosso foi tudo jogado no chão, né? O 21º Enato acontece 19 e 20 de outubro. De outubro, né? Lá no auditório do São Francisco, do Colégio São Francisco. E aí pode participar alunos, administradores, aberto, empresários, interessados. Não, aí na verdade tem uma taxa lá para participação, para inscrição, né? Legal. Mas é um evento que reúne em torno de 400, 500 pessoas, de uma dimensão muito boa. Não vai ter apenas a palestra da Juliana Morrone, mas cases de sucesso, inclusive cases de empresários palmenses e tocantinenses, né? Que vão ali demonstrar como eles conseguiram, através da administração, chegar a ter sucesso empresarialmente, né? E vários outros temas e discussões muito importantes e relevantes. Muito interessante, né? É uma realização do Conselho Regional aqui, que hoje é capitaneado pelo Eugênio Pacelli, o administrador Eugênio Pacelli. Muito amigo, inclusive está convidado para o programa aí, ele ficou só de ver a agenda. A gente tem dado aqui algumas dicas para fechar, e a gente tem visto isso todos os dias, né? Na questão de caso de sucesso, um case, enfim e tal. E aí, anteontem eu indiquei um filme chamado The Faulkner, né? Muito interessante. E hoje eu quero passar uma dica para você quando você fala dessa questão da mudança, da disrupção que está acontecendo. E aí que você fala da questão do que já acontece na América com relação ao operador do direito, que a coisa está mudando. A robotização, né? A robotização. Eu gostaria que você buscasse uma pesquisa do lançamento de Watson. O Watson é hoje a máquina fenomenal. Para você ter uma ideia, o Watson é uma máquina do IBM que consegue tabular nada mais que isso, do que 3.200 petições por minuto. Agora me diz, quando é que o advogado vai ter condição de... Eles usam o sistema Big Data, né? São um formato que consegue pegar vários bases de dados no mundo inteiro, condensar esses dados, checar os seus dados e ir diretamente ao foco. Bom, então, eu tenho uma ação, eu vou lá no... Como você tocou no assunto, nós estamos implantando um sistema Big Data no Conselho Federal, aonde nós já expandimos para 10 estados, e o ano que vem o Tocantins vai ter. Então, nós vamos pegar todos os quinais das empresas que estão atuando. Se você não recebeu, quem não recebeu a notificação e que é do quinai da administração, área afim, vai receber a notificação para se registrar e para estar junto com a gente. E não só dentro da área do direito, mas para você ter uma ideia, o Watson já está conseguindo fazer uma previsão das doenças que poderão, né, lhe ocorrer daqui a 10 anos. Em todas as áreas. E é uma realidade. Eu sou apaixonado, né, por essas mudanças todas. Então, ou você se adequa, ou você acompanha, ou você está, né, fadado ao fracasso mesmo. Né? Vai ficar na rabeira lá. Tem que evoluir, né? Isso é evolução. Eu acho interessante essas questões da modernização, porque nunca eles vão substituir o cérebro humano na questão... Não, Luiz. É óbvio. Eu não imagino um robô na frente do juiz. Não tem um juiz também robô, né? Ou seja, o negócio assim, evidentemente que... O Vitar está provocando. Na verdade, vai precisar... O Watson assina, ele é advogado, é da OAB. Não assina, mas outra coisa. Aí eu vou dizer para você o seguinte, aquele advogado idiota, medíocre, que não tem especialização, ele também não vai assinar. Sabe que o cara vai levar pronto e falar, bicho, eu quero um especialista que assine. Se o cara não tiver dentro Se você for na internet hoje, você já pega a quantidade de petições lá. Análoga, né? Mas precisa de alguém que assine. Não, eu falo assim, mas a questão não é só de assinar. Você dá o seu tema que você precisa, o fato que ocorreu, ele te dá uma petição análoga. Eu estou dizendo que é mais concorrência, que você precisa estar em todas as áreas. Não, isso é uma tendência, é uma realidade. A gente tem que estar preparado para ela. Obviamente, é como tudo. O jornal de papel acabou? Ainda tem, diminuiu, mas ainda tem. As coisas vai acabar. Então, são discussões, são formatos mas assim, que o comportamento afeta. Sim. Eu hoje já entrei numa condição que eu prefiro muito mais ler o jornal web. Eu tenho assinatura de jornais e tal, eu tenho assinatura física e tenho pelo web, mas eu prefiro ler por lá, que eu leio no meu celular. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar só um exemplo. E eu fui presidente da Comissão Eleitoral, ainda sou presidente da Comissão Eleitoral do CFA, a nossa eleição é via web, desde 2008. Na eleição passada, de 2014, nós tivemos 20% dos votantes votaram através do smartphone, e os outros através
de computadores, laptops, etc. Nessa última eleição, que foi agora em 2016, nós tivemos 80% votaram pelo smartphone e apenas 20% pelos PCs. Porque a gente identifica os IPs, né? Sim. Então nós temos um sistema que não tem fraude, é um negócio muito bacana. Teve gente que votou da Malásia, dos Estados Unidos, da África, de todo lugar do mundo, que estava lá, o administrador estava lá, que estava registrado, cadastrado direitinho, ele votou. Então, para você ver, as coisas evoluem. Foram 2 anos. Pulou de 20% para 80%, mudou o conceito. Então, isto é, não está usando mais nem o computador, as pessoas estão usando o smartphone para tudo mesmo. Sim, mas mudou o conceito, mas não mudou a substância. Por exemplo, o que acontece? Mudou a forma. Não, mudou a forma. Ou seja, a pessoa a cada dia está mais autômata, né? Ou seja, nós estamos na era do automatismo, né? Mas o impulso cerebral, ele ainda é em cima da substância, ou seja, do que você vê, do que você entende, como isso pressupõe uma análise, se não seja um raciocínio lógico, pelo menos uma análise motivacional, comportamental, que é inerente ao ser humano, e não à máquina. Então, veja bem, o automatismo, ele lhe dá a condição... É natural, é um processo. Eu não vou polemizar, mas assim, eu queria dizer para vocês, eu tenho uma máquina aqui que me proporciona não perder tempo. Eu vou fazer uma conta aqui de uma raiz quadrada de 258 mil tal. Aí eu vou perder tempo sendo que eu tenho que fazer uma outra analogia ou fazer uma outra pesquisa sobre eficiência e eficácia. Eu vou perder tempo aqui numa raiz quadrada de 25. Eu vejo que na máquina tá fácil aqui, já estou fazendo outra pesquisa. Porque é questão do tempo que você precisa estar operacionalizando, porque é dinheiro. Mas também atrofia, por exemplo. Não pegue pague da minha quadra, minha quadra, onde eu faço compra de pão ou cerveja quando eu quero comprar uma cervejinha. Eu chego lá, dou uma nota de 10, a minha conta foi 4, eu dou uma nota de 10. A menina pega, vai na máquina. Não, ela vai na maquininha que está do lado dela para diminuir 10 de 4. Veja bem. Imagina uma mente dessa, né? Imagina uma mente dessa, veja bem. Antigamente a gente antigamente a gente sabia tabuada de cor. Esse exercício, a falta desse exercício desencadeia alguns problemas de saúde. Inclusive o Alzheimer, ele é desencadeado pela falta de exercício do cérebro. Quer dizer que o Luiz Armando Alzheimer ele não vai ter problema. O Luiz faz a conta dele naquele. Como é que é aquele negócio de bolinha lá? Rapaz, isso deve mas essa Isso é uma questão de hábito, né? O hábito. São hábitos que se criam. Do ábaco. Quando eu pago uma conta, eu já faço na minha cabeça o troco que a mulher vai me dar. Enquanto ela ainda vai lá na maquininha, eu já sei quando ela ainda vai me dar. Eu fiz uma conta e isso também deu 18. Eu fiquei querendo saber se essa mulher. Quanto é que ela tem que me voltar mesmo? 18? Eu faço, automaticamente na minha cabeça. 1 hora, isso precisava fazer um negócio. Eu sou realmente muito burro. Não, eu sou idiota na matemática, eu sou ruim pra caramba, né? Rogério, muito obrigado. Ninguém pode ser bom em tudo. Parabéns. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui, nós vamos estar... Eu estou aqui entre amigos e velhos amigos, né? A gente é pioneiro aqui em Palmas e fico muito feliz em rever o Luiz, rever o Bittar, rever Paulo. Né? O Paulo aí, o grupinho emprestou ele um pouquinho para Palmas, né? É um tempão. É um tempão. E é uma maravilha estar aqui. Parabéns pelo projeto de vocês. A comunicação tem evoluído e eu tenho certeza que o alcance de um veículo como esse hoje pode estar batendo em um veículo tradicional, televisivo, por exemplo. Enfim, a comunicação tem evoluído muito. E vocês pegaram o caminho certo. Sem ceticismo e o Luiz Armando aí já com o conceito de poder absorver aí todas essas questões todas, entendendo que essa modernidade faz parte e a gente tem que enfrentar ela, né, Luiz? Claro. Quero agradecer o grande condenado aqui foi eu. Agradecer ao Fred, que tem o Fred Souza, que tem assim, nos ajudado muito nesta, né, e o Rogério veio justamente. Eu vim através do Fred aí, queria deixar bem claro isso aí, meu amigo Fred. O Fred está querendo trazer, o que nós não queremos é que ele está querendo que venha um entrevistado aqui que não é muito... Ele está querendo trazer o Donald Trump e o coreano lá para o outro lado. Olha, quer bombardear o nosso estúdio. O Fred é o tipo da pessoa que é igual aquela piada, né? Você está vendo aquele cara ali do lado do Papa? É o Fred. Um abraço, Rogério. Obrigado. Dá um minutinho que a gente volta só para fechar, né, Paulo? E os destaques. Vamos lá, Luan. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia
veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, estamos de volta apenas para fecharmos e com os últimos destaques, Paulo Albuquerque e Luiz Armando. A Agência Nacional, ANAC, está investigando se houve irregularidade na locação daquela aeronave que nós destacamos nos últimos 2 dias da viagem do Amasta a Palmas. Eu não tenho mais informações, obviamente está em manchete, Kleber Toledo está dando destaque para essa matéria, mas como a gente já estava esperando, né, haverá uma investigação para saber o que há de irregular nisso. O advogado do Amasta, Dr. Leandro, que é advogado também do empresário, ele soltou uma nota ontem negando e confirmando, né? Ele nega que tenha sido um benefício de Amasta e confirmando que a Amasta usou a aeronave, mas quem pagou foi o PSB, porque essa aeronave estava linkada, estava à disposição de uma locadora que locava a aeronave. Só que na ANAC, até eu soltei isso na ANAC, essa aeronave não é registrada como táxi aéreo. Bom, a greve da educação já falamos bastante, voltam as aulas amanhã. A princípio essa é a informação, amanhã aula normal no município de Palmas. Ainda não há nenhuma manifestação do prefeito, nem do secretário de Educação com relação à decisão da volta às aulas dos professores, mas a informação é que amanhã todo o expediente acontece normalmente. Um último destaque, Bitar, Luiz Armando, liminares determinam o bloqueio de 308 milhões de bens de agentes públicos e empresas envolvidas em prejuízos causados em IGPREV. A destaque, manchete principal do Conexão Tocantins, e aí cita os nomes dos já conhecidos, né, que estiveram na administração do IGPREV durante o período do problema, né? O Gustavo Furtado, Edson Santana Matos, José Eduardo Esqueira Campos, que era presidente do Conselho de Administração, além de outros gestores que também tiveram os bens bloqueados. O Lúcio Mascarenhas, Rogério Vilas Boas, Teixeira de Carvalho, todos eles aí então citados e com os bens que somam esse bloqueio todo. E nós vamos estar buscando mais informações para trazermos amanhã. O Paulo Albuquerque infelizmente não estará amanhã aqui, mas estaremos eu e o Luiz Armando. Com relação, Luiz, à paralisação dos Correios, né? Parece que já essa determinação, né? Você está sabendo de algo aí? Não estou sabendo, não, tá? Agora, veja bem, hoje tem algumas coisas que estão ficando para trás, né? Eu gostaria até de colocar aqui. Sim. Assim, essa questão da prefeitura, ela encobriu algumas coisas. O secretário de administração hoje, o Jefferson Barros, anunciou lá no Bom Dia Tocantins que o governo já mandou rodar a folha do mês de setembro com aqueles 5% da database dos servidores. Ou seja, então, os servidores públicos vão receber um contra-cheque já nesse mês, agora no final do mês, começo do mês seguinte, já com os 5% que o governo tinha prometido. Certo? Ou seja, isso vai dar uma despesa para o governo de 10 milhões mês. Um aumento de 10 milhões de mês na folha de pagamento, como informou hoje o secretário de administração. Essa é a notícia boa para o servidor. Agora, a notícia ruim para o servidor e para o governo é o seguinte: o governo publicou ontem, no Diário Oficial, o relatório de gestão fiscal do quadrimestre. Como eu havia antecipado aqui nesse programa semana passada, o governo ontem confirmou
oficialmente, está no Diário Oficial de ontem, que o governo gastou no segundo quadrimestre 50,27% de suas receitas com pagamento de servidores, ou seja, acima dos 49% permitido por lei, limite máximo, e acima dos 49,31% que gastou, como está no relatório do primeiro quadrimestre, ou seja, o governo aumentou no segundo quadrimestre os gastos com contratação de pessoal. Se você pegar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, no primeiro quadrimestre, o governo teve uma receita corrente líquida de 7 bilhões 351 milhões. No segundo quadrimestre, essa receita subiu para 7 bilhões 371 milhões. Veja bem, só que o gasto com folha de pessoal passou de 3 bilhões 621 milhões no primeiro quadrimestre para 3 bilhões e 705 milhões no segundo quadrimestre, ou seja, o governo aumentou receitas de 20 milhões de um quadrimestre para outro, ou seja, de maio até agosto, as receitas cresceram 20 milhões, só que as despesas com o pessoal cresceram 84 milhões. Então é um negócio muito complicado, viu, Vital? Ou seja, o governo aumentou, em média, os gastos com contratações, uma média mensal de 21 milhões a mais na folha de pagamento no segundo quadrimestre, ou seja, de maio a agosto, contra uma arrecadação média mensal, um incremento médio mensal de arrecadação de 5 milhões, ou seja, ele gastou com contratações 4 vezes mais do que arrecadou. É um absurdo, Vitor, os negócios desses. Então, assim, eles ainda dizem que o governo está cortando gastos, não? É complicado. São 11 horas mais 6 minutos, final do nosso Conexão, que volta amanhã, Paulo, às 10 horas da manhã. Um abraço a vocês. Abraço, Luiz Armando. Bom dia. Final do nosso Conexão. Uma ótima quarta-feira a todos. Dia hoje de Mega Sena, que está acumulada 45 milhões de reais. Boa sorte a você. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.